Boa tarde, bem-vindos a mais uma live. Bora falar aí sobre engajamento, sobre algoritmo, sobre análise de dados e conteúdo? Hoje nossa aula vai compilar todos esses temas. Deixa eu fixar aqui para vocês o tema da nossa live de hoje. Oi, Cláudia! Bruna, vão entrando aí. Gente, vamos falar hoje sobre essa questão, tá? Vocês têm me perguntado bastante. Tô vendo mais os alunos até perguntando: Lara, o engajamento tá baixando, tá aumentando, como é que tá? E a gente vai falar sobre isso. Eu fiz um teste nas últimas 2 semanas aqui no Insta e eu quero compartilhar os resultados desse teste aqui com vocês, para que a gente vá entender de fato como é que tá funcionando o algoritmo do Instagram agora. A gente sabe que ele passa por diversas formatações e atualizações de acordo com um novo programa que vem, por exemplo, a última vez que entrou agora foi o Reels. E aí muita gente usando o Reels, e aí depois a gente não sabe se o Reels que tava bombando mesmo, ou se era o conteúdo que tava bom. Então eu resolvi fazer um teste, já fazia um tempinho, já fazia alguns meses que eu não fazia um teste aqui nesse Insta, pra ver qual que era o resultado, e é isso que eu quero trazer aqui pra vocês, sobre a questão de frequência, a consistência de fato, de qual que é a frequência ideal de posts. Vou ajudar vocês nessa análise e vou responder algumas dúvidas que eu recebi, que eu sempre recebo no direct e que eu recebi também dos alunos, que pode ajudar vocês a entender melhor como é que o algoritmo de vocês funciona, para que vocês entendam isso e façam ele trabalhar por vocês. Assim como eu consegui fazer nesse teste, eu vou falar pra vocês como é que eu fiz, tá bom? Oi, Diana! Como é que você tá? Deixa a galerinha entrando aí, o Insta tá avisando vocês. Ó, vamos lá iniciando então, né? Eu sempre recomendo que vocês analisem os dados aqui do Instagram, analisem os números aqui do Instagram de vocês. Analisar esses números é tão importante quanto criar conteúdos, quanto planejar os próximos conteúdos, planejar os próximos posts, os próximos vídeos, as próximas dicas, os próximos projetos que vão entrar no ar. Vocês têm que analisar para saber se deu bom ou se deu ruim. Tem gente que fica só no modo automático ali, publicando e esquece de analisar, esquece de ver os números, os dados daquele conteúdo que foi publicado no último mês, na última semana, para melhorar isso. Se você não sabe onde está, se você não sabe qual o resultado que você tem, você não sabe para onde você está crescendo e onde que está caindo a energia maior, principalmente aqui do Instagram, que é o que a gente está falando agora, né? Então, quem aí analisa, quem aí faz análise frequente, semanal do seu conteúdo? Vai mandando aí. Vocês sabem analisar isso? Me falem se isso é um conteúdo de fato que vocês têm dúvida em como fazer essa análise, em como mexer, como saber se tá bombando, se não tá, se tá crescendo, se não tá. Oi, Mi! Boa tarde, vão entrando aí, gente. Estamos falando sobre isso. Ó, essa análise, além de você saber também o que tá acontecendo no teu perfil, o que tá de fato, quais são os tipos de conteúdos que estão crescendo ou não, através dessa análise você vai identificar também se o público-alvo de vocês, se o público-alvo que acompanha aqui vocês no Instagram está pronto para uma oferta, está pronto para fechar um projeto contigo ou não. É através dessa análise, através desse jeito que vocês conseguem saber de fato se o conteúdo de vocês está indo para o caminho certo ou não. Eu vejo muitos de vocês falando assim, até na última live foi tema, né? Muitos de vocês falando: ah, Lara, quando eu entro no Instagram, eu percebo que tem muito mais fornecedor, eu percebo que tem muito mais colega, ou eu percebo que que eu quero atingir, por exemplo, o público da classe C e tem mais gente da classe A me seguindo, ou vice-versa. Você acaba atraindo um público diferente. E aí você consegue descobrir isso, você consegue entender muitas vezes esse teu público através dessa análise de perfil. E isso é gratuito, isso tá aqui no próprio Instagram de vocês. Todo mundo que tem conta comercial ou criador de conteúdo tem que fazer essa análise aí. Eu recomendo, inclusive, que vocês façam essa análise pelo menos uma vez por semana no início. E aí depois que vocês vão entendendo, cada vez mais que vocês forem entendendo o público-alvo que acompanha, os seguidores mesmo de vocês, vocês vão espaçando mais. Hoje eu analiso mais ou menos uma vez por mês e tá super legal porque eu consigo manter uma consistência de pessoas me entendendo, né, essas pessoas. Mas eu também consigo ajustar pequenos passos, sabe? Às vezes eu vou tentar, às vezes todo mês eu tento adicionar um novo tipo de conteúdo na minha linha editorial de conteúdos, e aí eu percebo nessa análise se ele tá dando bom, se ele tá dando ruim. E muitas vezes eu já alterei. Porque eu percebi que o público não estava gostando daquele tipo de abordagem, ou que o público não estava gostando daquele tipo de conteúdo. E aí eu vou ajustando.
certo? Então, assim, vocês vão perceber se o público-alvo de vocês tem um nível de consciência mais baixinho, se ele tá mais intermediário ou se ele já tá pronto para vender através dessa análise. Como é que eu recomendo que vocês façam essa análise aí? Vocês vão entrar no Instagram de vocês comercial, claro, e aí lá na parte de informações de perfil vai abrir toda aquela informação, aqueles dados, aqueles números lá. E aí lá vai ter principalmente, né, alcance, envolvimento, impressões, vai ter, que mais? Vai ter o número de conteúdos que foram mais visualizados e os que foram menos visualizados. Vocês conseguem fazer essa análise aí alterando o filtro. Então é muito rapidinho que vocês conseguem fazer essa análise. Vocês não levam mais de 10 minutos analisando o conteúdo de vocês e vai dar um bom resultado porque vocês vão ajustar as velas do barco ali, tá? Então, ó, o que é alcance, né? Alcance e impressões é algo que vocês sempre perguntam. Ui, peraí. Caiu aqui minha caneta. O que é alcance? Alcance é o número único de contas, o número único de pessoas, de perfil que visualizou aquele conteúdo. Então, um conteúdo que vocês publicaram, por exemplo, um projeto ontem. Aí esse projeto teve 500 visualizações de impressão. 500 vezes aquele projeto foi visto no timeline. O que é o alcance? É o número de pessoas que viram. Então, por isso que às vezes a impressão, por isso que às vezes não, por isso que sempre a impressão dá mais do que o alcance. O alcance é o número único de pessoas. Ele é bem mais importante do que as impressões. Então, quando vocês estiverem analisando, foco principal no alcance, tá? Quantas pessoas, quantas contas aquele post alcançou. E aí vocês vão ajustar isso. Vocês vão perceber, faz uma lista lá. Pô, esse tipo de post aqui é o que dá mais alcance. Esse tipo de post aqui dá muito alcance, mas dá pouca interação. Esse tipo de post aqui dá pouca interação e pouco alcance. Aí o que você faz, né? Você vai fazer essa análise, você vai colocar em colunas aí pra você analisar. Acho que vai ficar mais fácil, assim, mais didático de vocês entenderem. Você vai colocar uma coluna lá. Mais visualização. Na outra coluna, mais alcance. E na outra coluna, mais impressão. Tá? Vocês vão fazer essas 3 colunas. Vocês vão checar os tipos de posts que tiveram mais alcance. Vocês vão focar o olhar nessa coluna aqui. Mais alcance. Focou no mais alcance, vocês vão ver lá. Quais os vídeos, quais as imagens em carrossel, quais os projetos que foram publicados que tiveram mais alcance, os tipos de projetos, por exemplo... Cozinha tá dando mais alcance do que quarto de bebê. Sei lá, projeto comercial tá dando mais alcance, tá dando mais interação do que projeto residencial. Aí você vai começar a traçar um padrão, você vai começar a entender o teu público-alvo do perfil. Você vai falar, pô, as pessoas aqui estão interagindo mais com projetos comerciais do que com projetos de interiores residenciais. Aí você vai falar, pô, eu acho que tem mais gente aqui, então... do comercial, as pessoas estão tendo mais interesse nisso. Os números não vão mentir para vocês. Então é a partir desses números que vocês vão traçar as próximas estratégias de conteúdo. Estão pegando aí o feeling? Estão pegando aí a dica? Que mais, né? O envolvimento é o número de pessoas que se envolveram com aquele conteúdo ativamente contigo, através das métricas, sabe? Assistindo um conteúdo ou através da métrica de curtida, comentário, salvamento e encaminhamento. Vocês ficam muito focados aqui nas curtidas e nos comentários, nesses 2 primeiros aqui. Eu já falei pra vocês, já cansei de falar, né? Que os principais são encaminhamento do post e salvamento. Para Instagram de arquiteto, designer e engenheiro, as 2 principais métricas do post no feed é encaminhamento e é salvamento, tá? Porque essas pessoas, muitas vezes, estão naquele nível de consciência ali de não estar precisando agora do projeto, mas elas já estão guardando referências porque já elas estão juntando dinheiro para fazer uma reforma, porque já o apartamento que elas compraram ficou pronto, porque já o escritório vai precisar de uma expansão. Então, é através dessas 2 métricas aqui, salvamento e encaminhamento, que vocês vão identificar se o público-alvo de vocês tá mais preparado ou não para compra. Se tem muita curtida e pouco salvamento, pouco encaminhamento, claro que depende do post, mas se tem muita curtida na maioria dos teus posts e pouquíssimos salvamentos, pouquíssimos encaminhamentos, você vai perceber que o nível de consciência desse teu público tá muito baixinho, certo? Então, muito salvamento, muito comentário, pouco salvamento e pouco encaminhamento. Não, peraí, calma que eu confundi, né? Muita curtida e muito comentário, pouco encaminhamento, pouco salvamento.
nível mais baixo de consciência sobre a necessidade de contratar um projeto ou um serviço seu, né, que você venda. Tá? Então o foco de vocês deve ser em aumentar esses tipos de conteúdos focados em salvamentos e em encaminhamentos. Eu, nas últimas lives, né, vocês me pediram para falar sobre conteúdos e eu quero abordar esses dois tipos de conteúdos aqui com vocês. Somente esses dois pra gente focar e aí eu quero responder dúvidas frequentes, tá? Quem tiver dúvida aí sobre algo que vocês estão achando que aumentou ou que baixou o engajamento, que aí eu quero partir pro parte do teste que eu fiz. Me fala aí. Oi, Virgínia. Me falem aí se vocês querem esses conteúdos para esses dois ou se eu já entro direto em qual teste eu fiz e no que você e no resultado desse teste que eu fiz. Ui, peraí, deixa eu ler aqui. Adriele Lucena. Quando se tem um público que tem mais colegas de profissão, as métricas são confiáveis? São, Adriele. Ainda assim são confiáveis. Quando você vai fazer essa análise de perfil, você vai primeiro identificar se esse público é realmente, porque às vezes é o público que está interagindo com você, é o público de fornecedor, são outros arquitetos, são colegas de profissão aí que você, na área que você atua, certo? Só que às vezes você tem outro tipo de cliente, ou você tem outro tipo de seguidor que não interage contigo. Analisar as métricas é importantíssimo para você identificar se a tua comunicação está mais focada nesse tipo de público, de colegas de profissão ou de seguidores que podem realmente vir a se tornar teus clientes. Vocês reclamam muito disso, né? Que às vezes, Lara, só quem interage comigo, só quem fala comigo são outros fornecedores, são outros arquitetos. E tá tudo bem no início. Por quê? Porque vocês são um público muito presente, muito forte aqui no Instagram. Só que se isso tá acontecendo consistentemente com vocês, significa dizer que vocês estão com um problema na comunicação. Geralmente é isso, é problema na comunicação. Por dois fatos importantes. O primeiro é a falta de clareza. Vocês estão trabalhando uma comunicação às vezes muito técnica, uma comunicação muito mais densa, muito mais profunda e menos de base. E aí o público que vocês têm, que pode vir a se tornar cliente, que é o público que acompanha, não interage porque ele simplesmente não entende o que você está falando. Esse é o primeiro erro. Essa comunicação que às vezes você não sabe, às vezes por estar imerso no teu processo de criativo, no teu processo de trabalho, às vezes por você é que nem médico. Médico, quando a gente às vezes vai conversar com o médico, que ele tem muitos outros médicos rodeando como amigos, você senta numa mesa, né, pra conversar com o médico, você não entende nada que ele tá falando, porque ele utiliza termos técnicos, ele acha que a gente sabe de coisas básicas que ele sabe, que pra ele são básicas, mas que pra gente não é. O mesmo tá acontecendo provavelmente com o teu público, com os teus seguidores. Eles não estão entendendo o que você tá falando, porque você acha que tá falando de uma maneira clara, mas não está. Como que você altera essa comunicação? Partindo para o segundo problema que pode estar acontecendo aí. Nicho de mercado e relacionamento com o cliente. Quando você define um nicho de mercado, você tem norte de que pé vai andar a tua comunicação. Quais são os tipos de conteúdos que você vai criar a partir disso? Lembra que eu falei nas últimas lives que não adiantava você focar em, por exemplo, de início, projeto comercial e projeto residencial? Porque a mente dessas duas pessoas são completamente diferentes. O público-alvo do residencial quer uma coisa, o público-alvo que está pensando em reformar a casa, que está pensando em construir uma casa é uma, e o público-alvo que está pensando em reformar ali uma área comercial é completamente diferente. Mesmo que se for a mesma pessoa, ela pensa e compra e consome conteúdos de uma maneira diferente. Se você começa a produzir conteúdos incessantemente para esses dois tipos de públicos e também se comunica de uma maneira mais técnica, nenhum desses dois tipos de público vai se conectar com você porque ele não vai ver diferencial no teu conteúdo e ele não vai entender. Então, quando você tem um público que você tá vendo aí pelas métricas que quem mais está interagindo contigo são profissionais da área, você tem que identificar, você tem que ir na raiz do problema. E o problema não é que só outros profissionais me seguem, eu tento. Não, vamos achar o problema, né? Vamos achar a solução para esse problema aí. Identificar o problema e aí depois a gente acha a solução. Então identifica aí. É a tua comunicação que está muito técnica, você vai identificar isso conversando com o teu público-alvo. Pega uma pessoa aí, pega uma amiga sincera, que não é da área, que não entende o que você está falando e que talvez tenha o potencial de se tornar tua cliente, que esteja dentro do teu nicho de mercado. Manda 3 tipos de conteúdos aí pra ela e pede pra ela te fazer um resumo do que ela entendeu com aquele conteúdo. Pede pra ela falar, sinceramente, se você não me conhecer, se você curtiria esse conteúdo aqui,
Você iria indicar esse conteúdo para uma outra pessoa, mesmo se você não conhecesse a arquiteta que está publicando esse conteúdo? Faz esse relacionamento direto e honesto mesmo, sincero, brutalmente sincero com o teu público-alvo, que você vai melhorar pra caramba o teu conteúdo. Tá? Dica show, Paulo. Oi, Paulo, tudo bom contigo? Paulo Augusto. Gil Sara, baixou. Priscila, baixou. Origima, baixou. Baixou bastante a interação. Ó, muita gente dizendo que baixou. Deixa eu falar pra vocês o que é que travou. Travou aí pra mim. A Cici falou que travou. Travou pra mim? Travou a minha live? Me falem aí, por favor. Deem sinal de fumaça. Vamos lá, deixa eu falar pra vocês qual foi o teste que eu fiz aqui. Quem tiver dúvida vai mandando aqui que eu vou responder, tá? Qual foi o teste que eu fiz aqui na última semana? Esse teste durou 7 dias. Era um teste que eu não fazia há muito tempo. E aí eu resolvi fazer pra sair do meu modo automático aqui do meu perfil e checar se o engajamento realmente estava diferente, se o algoritmo estava realmente diferente, tá? De sexta-feira passada... Foi sexta-feira? Não, foi de terça-feira passada até a última terça-feira. Foi uma semana, da última semana aí. Eu fiz um teste de quê? Todos os dias, estava tendo post aqui 2 vezes por dia. Um post na hora, mais ou menos na hora do almoço, entre 11 e 1 hora da tarde, sempre tem esse post. E um post mais à noite, entre 19 e 21 horas, sempre faço esses 2 posts. E pelo menos 3 stories diários. Com 2 lives semanais. Essa é a minha linha editorial, essa é o meu calendário editorial, né? São 2 posts diários no feed, 2 lives semanais e também stories diários, pelo menos 3 por dia. O que eu resolvi fazer nessa semana de teste? Eu programei um conteúdo, aí esse conteúdo falhou, porque pode acontecer do conteúdo falhar, né? Acho que foi uma das únicas vezes, eu conto em uma mão aí as vezes que esse conteúdo falhou. Ele fica programadinho, bonitinho, sempre naquele horário. E aí esse conteúdo falhou, eu não percebi, porque eu tava trabalhando, e eu não entro muitas vezes aqui no Instagram, até a coisa que eu sempre falo pra vocês, né? Que eu mandei nos stories ontem. Vamos parar de brincar de casinha. Aqui Instagram é rede social profissional pra gente que quer vender. Tá? Então eu não entro muitas vezes aqui no Instagram com o objetivo de consumir. Eu entro com o objetivo de criar conteúdos. Então eu não entro com o olhar de consumidora de conteúdo. Eu entro com o olhar de produtora de conteúdo, de criadora de conteúdo, que é a mesma ideia que vocês têm que ter na mente aí, para que vocês não perderem muito tempo aqui no Instagram e não precisar passar 2, 3 horas por dia aqui para produzir conteúdo. E aí, com essa falha da publicação lá no programa que publica automaticamente pra mim, eu falei, cara, tá na hora de eu fazer um teste. Aí me veio a sacada aqui, faz muito tempo que eu não fazia esse teste, de publicar menos, de dar uma desaparecidinha aí nos stories, de publicar bem menos, sabe? De não seguir aquele script de calendário editorial, de consistência, de frequência certinha que eu vinha fazendo já há várias e várias e várias semanas. Vocês sabem qual foi o resultado disso? Que nas outras vezes, olha como muda o algoritmo, nas outras vezes caiu bruscamente. Dessa vez não caiu. Não caiu. Resultado, né? Analisando então esse teste. O que aconteceu? Publiquei bem menos. Tipo, de 14 conteúdos que eram publicados semanalmente, eu acho que foram publicados tipo 7 e dias espaçados. Teve dia que eu sumi real, oficial. Não publiquei nem stories, não fiz live, não teve conteúdo no feed. Eu falei, cara, quando eu voltar, é aquele degrauzinho ali, vai ser aquele degrauzinho. E eu falei, caraca, uma semana vai destruir muita coisa do meu engajamento. Eu pensando comigo, né? Mas eu gosto de fazer esses testes até pra ajudar vocês e pra trazer a real pra vocês aqui. Só que o resultado foi outro. Diferente dos outros testes que eu já havia feito, não caiu. Não caiu. Então, o que eu percebi, né? Eles não abrem a inteligência do algoritmo, eles não falam exatamente como é que o algoritmo funciona, eles dão as 3 métricas. Eles falam que o algoritmo do Instagram e do Facebook é construído com base em 3 métricas. Tempo da publicação, ou seja, se você publicou essa publicação há algumas horas, ela vai ser distribuída ali para aquelas pessoas, mas se, por exemplo, você publica você faz uma publicação às 5 da manhã, a maioria do teu público não está presente no teu Instagram, não está acostumado com esse horário das 5 da manhã, aquelas pessoas que só entram às 20 horas, muito provavelmente não vão ver o teu conteúdo. O segundo item, né, que eles usam como parâmetro para montar aí o algoritmo e que eles abrem pra gente, né, o sistema do Instagram. Eles falam de relacionamento, o tanto que essas pessoas se relacionam com você. Ou seja, a gente já sabe que o nosso conteúdo não é entregue para todos os nossos seguidores assim que a gente publica.
Mas quando a gente publica, chega a uma pequena porcentagem de pessoas. Essas pessoas, a prioridade deles são de pessoas que se relacionam com a gente, que de alguma maneira se relacionam ou interagiram em algum dos últimos posts, ou por direct, ou nos stories, ou que assistiram alguma live, ou que consomem, por exemplo, 50% de um vídeo, que assistem você e ainda que não interajam, assistiram metade daquele vídeo. Ele vai fazendo essa interação por relacionamento. E a terceira é por frequência, né? Que é aquela onde bate, que é aquela onde eu achei que ia cair pra caramba e que não caiu. Que é o tanto de vezes que você... não é nem a frequência, é meio que a consistência. O tanto de dias que você some ou o tanto de dias que você está presente aqui, tá? Eles dão essas 3 abordagens aqui pra gente. Vocês estão entendendo? Vocês pegaram aí com essas 3? Horário do post, o tempo que aquele post foi feito, relacionamento que o seguidor tem com você, os que mais se relacionam com você recebem esse conteúdo. Por isso que eu sempre falo pra vocês, se relacionem. Conversem com as pessoas no direct, chamem essas pessoas para participar dos posts no feed, façam enquetes, façam lives, publiquem GTVs, publiquem reels, relacionamento. E o último é essa consistência de conteúdos. Há quanto tempo você publica, quantas vezes você faz isso diariamente, semanalmente, mensalmente. E aí, nessa frequência aí, me chamou a atenção dessa última vez, porque não caiu. O número de visualizações no meu perfil se manteve ali na média, se manteve na média que já estava antes, com os 2 posts por dia, com os stories frequentes e tudo mais. Se manteve, não teve queda durante esse período de teste. Durante esse período que eu fiz bem menos. O que é uma boa notícia, né? O que é uma boa notícia. Mas sabe, não é isso. Dito isso, atenção, atenção, atenção. Acende o alerta aí. Isso não significa dizer que você tem que publicar menos. Isso significa dizer mais que se a tua consistência tá certinha, não é um dia, não são 2, não são 5 dias que aconteceu alguma coisa aí e que você não publicou e que você não conseguiu publicar, que vai decair, vou supor que você estava lá no último degrau da escadinha. Não significa dizer que se você sumir por 3 dias que você vai descer para o primeiro degrau, que era algo que acontecia. Que era algo que acontecia fatalmente se você deixasse de publicar. Agora não é mais. Então, assim, foco principal de vocês deve ser em manter a consistência nos dias que vocês conseguem. Planejamento muito frequente para isso. Uma consistência nos dias que vocês estão com dias normais. E aí, quando acontecer uma exceção, e a exceção não pode virar regra, quando acontecer uma exceção, ficar tranquilo de que não vai chegar a 0. Pelo menos atualmente, nesse momento agora, no dia de hoje, nesse mês, em setembro agora, não vai chegar a 0. Não vai cair bruscamente como caía antes. O que é uma ótima notícia, né? Eu fiquei muito feliz quando eu falei, cara, como assim? Eu publiquei menos da metade ou metade do que eu publicava na semana anterior, nas semanas anteriores, e permaneceu na média. Como que não caiu? Pra gente ver como o algoritmo tá mudando, sabe? Então, esses testes são bem legais, mas isso não quer dizer que a tua frequência tenha que baixar. Ah, Lara, então se eu publicar dia sim, dia não vai funcionar? Não, a exceção não pode virar regra, certo? Então, qual que é a minha recomendação de frequência nos dias normais aí pra vocês? Pelo menos um post por dia no feed, pelo menos 3 stories diários, um de manhã, um de tarde, um de noite ali, pra você estar sempre presente na mente do teu seguidor, na timeline ali, e estar presente na mente também mesmo, certo? A gente falou sobre Share of Mind nas últimas aulas aqui que rolaram aqui nesse Insta, e o Share of Mind é de se tornar lembrado, né? De se fazer ser lembrado pelo teu seguidor. É do seguidor lembrar ali que, pô, aquela arquiteta ali, aquele arquiteto ali, aquele engenheiro, aquela designer de interiores está sempre aparecendo aqui na minha timeline. E quem mais aparece, querendo ou não, gera na nossa mente uma sensação de confiança. Por mais que esse público leigo, por mais que esse seguidor não entenda da tua capacidade técnica, quem mais está presente ganha mais confiança e é mais lembrado facilmente. Porque fica ali, sempre o nome da pessoa, sempre o teu nome na timeline dele aparecendo, sabe? Sempre o teu nome, sempre o teu nome, sempre o teu nome, sempre o teu nome. Aí ele vai guardando, vai guardando, vai guardando. E aí você se torna uma figurinha conhecida na mente dele. E aí quando você precisar fazer venda, vai fluir bem mais fácil. Tá? Então esse foi o teste que eu fiz, publicando bem menos.
Ah, um adendo aqui. Eu senti uma queda na live. Eu senti uma queda no número de pessoas na live. Por exemplo, a nossa live aqui costumava dar em média, em todas as lives, né, 150 pessoas, mais ou menos, e agora tá caindo, e agora caiu. Agora ficou mais, mas eu também deixei de avisá-las nos canais que eu avisava antes, exatamente para fazer esse teste. Eu aviso das lives, por exemplo, lá no canal do Telegram, voltei a avisar agora, né, essa semana, eu acho. Lá no canal do Telegram, e eu parei, eu sumi de lá, eu avisava por e-mail, eu sumi também para fazer o teste mesmo, para deixar só o algoritmo rodando, tá? Então, na live rolou essa queda por conta dessa falta de aviso, eu acredito, tá? Mas nos conteúdos de feed e nos conteúdos de stories, o mesmo tanto de visualização, o mesmo tanto de alcance. E agora eu vou compartilhar com vocês aqui dicas de conteúdos para vocês aumentarem este alcance. Se vocês vêm publicando certinho, a primeira ação que vocês têm que fazer para aumentar o alcance é consistência. O Instagram só vai começar a entregar o conteúdo de vocês à medida que vocês forem consistentes. E só vai ter interação do seguidor se ele te ver. Tem muita gente que reclama, Lara, eu publico, mas não tem interação do meu público. Eu publico todos os dias, certinho, bonitinho ali, mas eu tô tendo pouca visualização. Isso significa dizer que não é o teu conteúdo que tá ruim. Pode ser que seja, mas é o teu alcance que tá baixo. Você aumenta o teu alcance com a consistência e buscando a interação dessas pessoas nos teus posts. E as duas principais interações, as duas principais métricas para você aumentar a interação e também aumentar o engajamento, né? Partindo do princípio que engajamento seria o alcance nesse ponto aqui que a gente está falando, você pode focar em salvamentos e em encaminhamentos, que é aquele compartilhamento do post, o aviãozinho, certo? Vocês querem, né? Que eu compartilhe esses conteúdos com vocês? De mais compartilhamentos e de mais salvamentos? Ó, tem um cara, deixa eu ver aqui o nome dele que eu até... Seu Valdemar. Eu não sei se vocês viram, ele é um cara que ele não fala de arquitetura, não. Ele é um cara, entrem no perfil dele. O arroba dele é seu Valdemar, o Valdemar dele com W. Esse Instagram dele é um Instagram que, de uns tempos pra cá, ele vem fazendo somente conteúdos de compartilhamento e de salvamento. É muito legal esse tipo de conteúdo que ele faz, porque o perfil dele cresceu pra caramba. Eu venho analisando o perfil dele há algumas semanas. É daí de Goiânia, Tainá? Ele fez um post até de arquitetos outro dia e ele é muito legal. Ele não tinha um perfil tão grande quanto ele teve nos últimos 2 meses aí. Ele deu um boom no perfil dele e foi muito legal esse boom no perfil dele, porque ele faz uns vídeos que são bem editados, inclusive, né, bem rapidinhos ali, de 1 minutinho, com posts compartilháveis, e vocês podem se inspirar nisso. Lembra que eu falo pra vocês que vocês têm que consumir conteúdos, além de conteúdos de arquitetos, além de conteúdos de outros designers e de outros engenheiros, pra vocês abrirem a mente de vocês? Então pega esse seu Valdemar aí como inspiração, pra vocês modelarem o que ele vem fazendo e fazer também. Esse é um tipo de conteúdo super compartilhável, e conteúdos compartilháveis atrai não só seguidores, mas aumenta demais o engajamento de vocês. E aí o público-alvo que vocês têm no perfil, os seguidores que vocês já têm no perfil, vão receber mais esse conteúdo, certo? Então, arroba seu Valdemar aí. Era uma pessoa que eu não conhecia antes. Eu vim conhecer acho que de 2 meses pra cá por conta desses compartilhamentos, tá? Então, vejam os tipos de vídeo que ele vem fazendo, de conteúdo, e vocês podem modelar para fazer em conteúdo por escrito também. Por exemplo, ele focou em arquitetos. E aí todos os arquitetos que se identificaram com aquele post que ele fez, compartilharam com mais uns 3, 5, 10 outros arquitetos colegas, enviaram em grupos, e aí o nome dele foi se formando ali. Então imagina que o teu público-alvo sejam, sei lá, recém-casados, ou jovens casais, ou pessoas que estão indo comprar o primeiro apartamento. Aí você foca em noivas, que é um público-alvo dentro desse teu nicho de mercado aí. E aí você foca em noivas, e aí você faz uma brincadeira, ou você faz um post de humor, ou você faz um conteúdo com os tipos de noivas em relação à decoração do casamento, por exemplo. Faz o link aí de decoração com o tipo de noiva que é o teu público-alvo. Esse conteúdo vai ser muito compartilhado pelas noivas. Quem é noiva vai se identificar e vai compartilhar com aquela outra amiga que talvez seja noiva, e quem não é noiva vai enviar para as noivas.
Entendem? Deixa eu ver um outro tipo de conteúdo aqui. Se vocês falam para a área jurídica, pronto, a Lu tá aí, a Lúcia Cristina tá aí. A Lúcia é expert em área jurídica. Então, por exemplo, Lúcia, faz um conteúdo focando em advogados, focando em juízes, focando na área de direito. E aí você começa a fazer os tipos de pessoas dentro dessa área, fazendo um link ali com a arquitetura. Esse tipo de conteúdo vai ser muito compartilhado por essas pessoas, vai atrair mais delas para o teu perfil, elas vão se lembrar de você e principalmente conteúdos que talvez, se for, certo? Atenção aqui, se o humor for algo presente na tua personalidade, se você é uma pessoa que gosta de brincar um pouco às vezes, se você é uma pessoa que lida de uma maneira menos formal no teu trabalho, que é super possível, para ser sério não precisa ser chato, e você faz com humor essa brincadeira aí com o teu público-alvo. Eles vão compartilhar ainda mais, porque o humor conecta muito. As pessoas não entram no Instagram pensando, ai meu Deus, preciso contratar agora um arquiteto para minha casa, vou entrar lá no Instagram. Não, elas vão aos poucos se convencendo de você. E se você tem uma personalidade que atrai essa pessoa, como o humor dele atrai, vai ser muito fácil de você conquistar aquela pessoa, conquistar aquele seguidor e ganhar a atenção dele. Tá? Primeiro, lembra do post da Aida? Tá aqui, a técnica Aida, tá aqui no... Gente, digita aí pra mim, @ dele, é seu Valdemar, não tem erro. Tá? É Valdemar com W. E aí vocês viram que a técnica Aida, o primeiro passo é ganhar atenção? O humor faz muito isso e posts direcionados fazem muito isso. Posts direcionados, por exemplo, como eu tava dando a ideia aqui da noiva ou do advogado, pessoas que são noivas e veem lá, noivas XYZ, se ela for noiva, ela para pra ler. Se ela não for noiva, ela não para pra ler e tá tudo bem, porque aí não é o teu público-alvo. Se o teu público-alvo é advogado, se é médico, se é a galera da área da saúde, e você fez um post direcionado para aquelas pessoas e as outras não interagiram com você, tá tudo bem, porque você tá filtrando, o que é muito bom. E de acordo com isso, você vai vendo que tipos de conteúdos o teu público mais interage e menos interage contigo, tá? Só que esse tipo de conteúdo que eu tô falando aqui pra vocês vai ajudar vocês demais a ter mais compartilhamento, a atrair mais o público-alvo de vocês, mas como o tema da nossa live aqui é engajamento, é algoritmo, vocês vão perceber que quando as pessoas clicam ali salvando o conteúdo de vocês ou clicam naquele aviãozinho e enviam aquele post de vocês, o engajamento de vocês aumenta pelo algoritmo, tá? Pegaram o feeling aí, pega o seu Valdemar aí como fonte de inspiração para vocês verem como dá para criar muito post legal, dá para criar muito post direcionado para as pessoas e fazer elas interagirem com vocês. Vê o tanto de comentário que ele tem, certo? Que mais? Tipos de posts para mais salvamentos. Gente, não existe nada que faça as pessoas salvarem mais o conteúdo de vocês, de arquitetura, construção e design, se não for com listas. Listas de XYZ, 3 dicas para tal, checklist de reforma, 3 passos na hora de reformar, dicas de decoração, dicas para fazer uma obra bem feita. É checklist, sabe? As pessoas amam uma lista. As pessoas amam salvar lista. Se vocês fizerem qualquer conteúdo de lista aí, e se não tiver um bom salvamento, é porque vocês não estão falando com o público-alvo de vocês. É porque o público-alvo que está no perfil está completamente errado. Façam isso a partir de agora. Não foca no problema. Lara, mas eu já fiz esse tipo de conteúdo e não tem nada muito certo. Faz de novo. Quando a gente tá querendo aprender a andar, a gente não desiste, a gente tá engatinhando ali, dá os primeiros passinhos e cai. Se a gente desistir da primeira vez, ninguém nunca vai andar, né? Então, resiliência aí, faz de novo. Você vai ver que seu perfil vai crescer. Que você vai identificando cada vez mais os tipos de conteúdo que o teu público engaja. Só que se esse público não estiver engajando, mesmo você publicando com muita consistência, e se não for problema de fato na tua comunicação, é porque você tá atraindo um público diferente. É porque você não está focando nas dores, nas necessidades, nos sonhos daquele público e aí ele não engaja contigo. E aí uma forma de você atrair esse público é com esse tipo de compartilhamento aqui, de posts compartilháveis. Outra dica de post compartilhável que as pessoas às vezes não interagem muito por comentário e curtida, mas também aumenta muito o nível de consciência que aquela pessoa tem sobre você. São posts mais polêmicos. São posts com uma pitadinha aí
de pimenta. São posts que quebram o senso comum do que aquela pessoa está pensando. Tem muito, por exemplo, né, o exemplo que eu sempre dou para vocês aqui. As pessoas acham que para contratar um arquiteto precisam ter um valor muito grande aí para contratar um arquiteto. Ou as pessoas não sabem muito bem qual que é a hora certa de contratar um arquiteto. Ou deixam de contratar um arquiteto para ir direto no marceneiro achando que vão economizar ali e aí o móvel acaba ficando errado. Ou não atinge as expectativas, ou acaba gastando mais. Todos esses posts aqui que de certa maneira doem um pouquinho no teu seguidor, que é o teu público-alvo, esse tipo de post aqui faz a pessoa começar a pensar. Você vai poder perder seguidores, muitas vezes você perde seguidores com esses posts polêmicos, com esses posts que tem uma pitada ali de pimenta, porque muita gente não tá pronta para comprar de você e não quer estar, mas aquelas pessoas que estão saem de um nível de consciência A para um nível de consciência B, muito mais preparado para comprar de você. E aí, lembra daquele gatilho da autoridade? Quando você descreve o problema da pessoa melhor do que ela se conecta, dá match ali contigo, ela se conecta de cara contigo. Então, experimentem com cautela, com bom senso, esses posts aqui. E é post dentro da área de vocês, tá? Não adianta vir querer falar de Bolsonaro ou Lula aí, que não tem nada a ver com nada. Não adianta vir querer falar do preço do arroz se não tiver um link direto com o trabalho de vocês, com a profissão de vocês. Tem que ter link direto, tá? Não adianta falar de Vitão e Whindersson Nunes, que tá bombando aí. Façam um link direto com a arquitetura, com a construção, com o design de interiores, tá bom? Você é uma mentora top. Obrigada, Mi. Lara, deu um boom na minha mente. Bora, Lipe. Bora produzir. Tô adorando os teus vídeos, viu? Cada vez mais profissionais. Meu público ama lista em carrossel. Já vejo diferença. Então, todas as vezes que você sentir que o teu engajamento tá baixando, Bruna, tá com a lista em carrossel aí. Por quê? Quando você faz isso, ele puxa o próximo post. Sabe? Se, por exemplo, ontem você teve um engajamento muito bom no post, naquele post de ontem, se você publicar um post hoje que mesmo assim não esteja batendo nessas duas métricas aqui, de salvamento ou de encaminhamento, ainda assim vai ter muito alcance. Porque é como se o post anterior sustentasse um pouco o post que vai vir em seguida. Tá? Não tem como não assistir uma live sua e não dar um boom na mente. Thaís Castro, meu Insta não tem muito meu público. Thaís, identifica aquilo que eu tava falando lá no início da live. Não sei se você entrou no início da live, mas identifica se você tá cometendo esse erro aqui de não se conectar, de não estar falando com clareza pro teu público-alvo. E faz análise do teu perfil, tá? Faz análise do teu perfil aí. Às vezes vocês não têm a clareza do que vocês fazem. Se eu entro no elevador com vocês e pergunto o que vocês fazem, vocês me falam assim, eu sou arquiteto, eu sou designer. Não é bem assim, não. Isso é a profissão de vocês. O público-alvo vai engajar com vocês de acordo com o benefício que eles percebem que vocês fazem, que vocês podem fazer e que vocês fazem na vida dele. Tá? Então, checa se essa clareza está bem formatada no teu perfil e se o teu tipo de comunicação, o teu jeito de falar e o teu jeito de escrever e os teus tipos de posts estão falando diretamente com aquele público-alvo que você quer atrair. Falar sobre RT. Falar sobre RT engaja, às vezes, muito mais com outros profissionais do que com o público-alvo. Tá? Se eu falar aqui sobre RT, é muito bom. Que nem eu falei uma vez e o post bombou, certo? Mas o público-alvo muitas vezes nem sabe o que é RT. Vocês já pararam pra pensar nisso? Ele acha que aquilo é algo que acontece normalmente. Então, primeiro você tem que educar o teu público sobre o que é RT e depois falar se você utiliza isso ou se você não utiliza. Se você utiliza, por que você utiliza? Se você não utiliza e quer polemizar esse assunto, por que o teu público-alvo ganha te contratando? Tá? Então, cuidado para vocês não estarem... lembra disso, a comunicação de vocês é voltada para o público final. Não vem querer lacrar aí com o público de arquiteto e designer, não. Vocês têm que lacrar com o público-alvo. Pode me dar uma dica? Insufilm entra no meio de arquitetura? Insufilm em relação a quê? Em relação ao quê?
Só me veio o carro, isso filme de carro, que não tem nada a ver, o fumê do carro. A Auricélia, Lara, você é a melhor mentora dessa internet. Obrigada, gente, obrigada. Carrossel sempre tem salvamento quando posto, sempre. Sempre, sempre. Escrevi plot aqui porque estou trabalhando no CAD e ao mesmo tempo escrevi a janela errada. Tá perdoado, Diana. Ó, gente, carrossel costuma ter muito salvamento, porque, inclusive, carrossel é um post que mudou, viu? Carrossel é um post que veio mudando. No início, no lançamento, no lançamento não, porque toda vida que o Instagram lança alguma coisa, ele favorece a entrega daquele formato, né? Como ele favorece até hoje o do Reels. Já caiu um pouquinho, mas ainda assim favorece pra caramba. Quando ele lançou o carrossel, e aí muita gente começou a usar, né? Dá pra você compartilhar até 10 posts no mesmo post, né? A pessoa arrastando pro lado ali. Ele deu muito engajamento. Depois ele começou a cair bruscamente. Eu fiz vários testes com carrossel, vários. Eu via que não dava. E é um trabalho maior, né? Porque você tem que criar vários designs para um post só. Então dá uma trabalheira maior. Só que acho que desde o início desse ano, mais ou menos, assim, desse ano voou, eu tô meio perdida. A gente já tá passando na metade de setembro, meu Deus, já é Natal. Mas enfim, nos últimos tempos aí, o carrossel tem vindo como um formato que traz grande interação. Por quê? Porque às vezes você vê a primeira imagem do carrossel ali, ou o primeiro vídeo do carrossel, e aí quando você não arrasta pro lado, né? Na tua timeline ali, como consumidor de conteúdo. Você tá aqui rodando o teu timeline, rodando, e aí você vê que alguém que você segue publicou um carrossel. Você só olha a primeira foto, você não arrasta pro lado. Aí você continua ajustando, baixando. Se você viu todo mundo e quer atualizar a tua timeline, ele vai mostrar de novo esse carrossel na segunda imagem. Vocês já repararam nisso? Ele mostra o carrossel de novo na outra imagem. Porque é tipo assim, o Instagram, epa, peraí que você não vê esse carrossel. Vamos voltar aqui pra ver de novo. Então, nos últimos tempos, ele tem dado um bom engajamento. E quando é de lista, então, de dicas, então, em formato de carrossel, costuma dar muito bom. Sinto que postar todo dia faz as pessoas curtirem menos. Não faz, Priscila. É o conteúdo. Se você vem postando todo dia e não tá tendo interação, nas 4 métricas, foco nas 4 métricas aqui, tá? Menos em curtida. É a que menos você tem que olhar aí. Foca bem pouco em curtida e foca bem mais em salvamento, encaminhamento e comentário. Se dentro dessas 4 métricas, postando todo dia, tem tido pouquíssima interação em relação a antes, é porque o teu conteúdo que tá fraco, tá? Não é o algoritmo. Às vezes assumam a responsabilidade, sejam autorresponsáveis. Primeiro e antes de tudo, pensem que o problema tá com vocês. Depois vocês vão colocar a culpa na parte técnica, tá? Então, se não tá tendo uma boa visualização, a culpa não é muitas vezes do algoritmo, mas sim do teu conteúdo que pode estar fraco. Tá bom? Thaís Castro, consumo todo o teu conteúdo. Pela primeira vez fiz uma programação quinzenal de posts e vou começar a colocar em ação. Aplausos! A igreja aplaude de pé, irmã. É muito bom. Ó, você vai ver que você vai passar 15 dias aí na tranquilidade. Vai te dar uma paz. Você nunca mais vai parar de querer produzir conteúdo assim, programado. Blindex de fachadas. Eu não consigo pronunciar o teu decor filme. Eu acho que é assim que fala. O filme dele é de blindex de fachadas. Se isso é um conteúdo que você vende, você tem que falar sobre isso. Eu imagino que seja isso, né? Se você vende isso, fala sobre isso. Só que fala de uma maneira interessante. Identifica quais são as dúvidas desse teu público. Se ele sabe para que funciona. Eu, por exemplo, sou leiga no assunto. Eu não entendi. Então começa no básico. Começa com aqueles conteúdos de base aqui. Falando para as pessoas o que é isso e por que vai ajudar as pessoas. Por que ter nos blindex de fachadas vai ajudá-las. Certo? O que é carrossel? Carrossel é quando você faz várias publicações dentro de um post só. Todos aqueles posts que tem arraste pro lado, sabe? Dentro de um mesmo post, aquilo é chamado de carrossel. Obrigada, Sofia. Obrigada, Cici, que já ajudaram as meninas aí. Carol Lisboa, já fiz uma lista de 6 conteúdos que quero produzir. Lara é o tipo de pessoa que dá vontade de colocar num potinho. E eu quase caibo num potinho, Carol.
Sou bem pequena. Oi, Ana. Ana, você vai estar na Mostrar Mais por Menos aí no Rio? Era essa a mostra que você ia participar? Adriele, a culpa é minha. É isso, sabe? Você tem que assumir a responsabilidade muitas vezes. A maioria das vezes as pessoas reclamam do algoritmo aqui, mas a culpa não é do algoritmo nem do engajamento, não. A culpa é tua. Às vezes é teu conteúdo que tá fraco. Às vezes é teu conteúdo que tá ruim. Às vezes é teu conteúdo que tá comunicando mais com outros arquitetos, com outros designers, com outros engenheiros, com fornecedores, do que com o público-alvo. Tá? Que nem a gente tava falando aí de RT, né? RT, se o teu público não sabe o que é RT, se ele não tem ciência que você cobra ou descobra a RT, ele não vai interagir com esse conteúdo. Porque ele não sabe nem o que é aquilo. Vai ver lá você. Eu não, por exemplo, você não cobra, aí você faz um post. Eu não cobro RT e explico o porquê. O leigo vai passar, que diabo é RT? Aí ele passa, sabe? Você tem 3 segundos para ganhar a atenção do seguidor ali, ele rola na timeline. Você tem, ou menos de 3 segundos. Então tem que ser um post fatal ali, sabe? Um post polêmico, mas é que o teu público tem essa polêmica dentro da cabeça dele. Você vai deixar essa live salva? Vou, André? Vou tentar, né? A intenção é deixá-la salva. Deus quiser vai dar certo. Carrossel muito longo é ruim? Acho que as pessoas podem ter preguiça de ver tudo. Gente, ó, quando vocês estão... Não façam isso de medir a régua do mundo com a régua de vocês. Se vocês não gostam de live, não deixem de fazer lives. Vocês não estão aqui pra brincar de casinha. Vocês têm que parar de mimimi e fazer o que tem que ser feito. Vocês têm que testar tudo que é formato durante muito tempo pra só depois vocês falarem assim, não, esse é o formato que eu me destaco, esse é o formato que eu bombo, esse é o formato que o público interage comigo e eu vou manter ele com mais consistência. Beleza, mas vocês têm que fazer tudo. Ah, Lara, eu não gosto de carrossel muito grande. Ah, Lara, eu não gosto de legenda muito grande. E aí você deixa de fazer isso porque você acha que o teu público não gosta. Então, como geralmente vocês não são a persona do público-alvo de vocês, ou seja, vocês não são o potencial cliente de vocês, vocês não se parecem com aquelas pessoas muitas vezes, vocês têm sim que fazer, vocês têm sim que testar e mais de uma vez. Porque tem gente que faz uma live, por exemplo, faz um carrossel de 10 imagens ou de 10 vídeos uma vez só. Aí não teve muito engajamento e fala, pô, as pessoas não gostam. Será que as pessoas não gostam ou é o conteúdo que não foi tão legal assim pra elas? Faz uma live uma vez, dá 2 pessoas na live. Lara, as pessoas que me seguem não gostam de live. Será que foi o conteúdo? Será que não é a falta de consistência que tá faltando? Lara, eu tento fazer stories, mas as pessoas não visualizam muito. Eu acho que eu vou focar mais no feed. Não. Se teu número tá baixo naquele tema, naquele formato ali de carrossel, de live, de IGTV, de feed ou de reels, o que você tem que fazer? Aumentar, tá? Aumentar. Se vocês são bons, se vocês são muito, vamos supor que vocês são muito ruins aí, tentando fazer uma analogia com o trabalho de vocês. Lembrem, o que vocês são ruins aí, na parte de projetar? Vamos supor que vocês são muito ruins em usar o Revit, em usar um AutoCAD, em fazer um 3D. Vocês são muito ruins nisso e vocês preferem delegar isso, tá? Vocês são muito ruins, só que no início não dá pra delegar. Tem que fazer, porque o cliente quer ver o 3D ali. E aí você tem que fazer. O que você faz para melhorar esse 3D? Você foca em fazer o 3D, né? Você não larga de mão ali o 3D. Você foca em fazer para ficar melhor, tá? Quando a primeira vez que a gente cai na piscina, a tendência é a gente se afogar. Depois é que a gente vai começar a nadar de braçada. Então, se vocês acharem que o conteúdo de vocês, que vocês publicaram, que era longo e não deu curtida, se vocês fizeram uma live que não deu muita gente, se vocês fizeram um vídeo que não deu muita visualização, se vocês fizeram um conteúdo de feed ou publicaram algum tipo de projeto que não deu muita visualização e vocês querem testar se aquilo realmente deu ou não deu, a chance não é desistir e tentar um outro formato, a chance é fazer mais daquilo, tá? Ana, já estou com programação e melhorou muito a vida. Nossa, melhora demais, melhora demais. Você vai ficando boa naquilo, né? Aquilo que você faz com hábito e consistência, você vai melhorando. Tem a mesma coisa aqui no Instagram. Quanto mais stories vocês vão fazendo, melhor nos stories vocês vão ficando, melhor vocês vão falando, quanto mais vocês se relacionam com o público-alvo de vocês, quanto mais pesquisa, quanto mais conversa vocês têm com o público-alvo, mais vocês entendem o público-alvo. Quanto mais posts vocês fazem no feed, mais experts vocês vão ficando no feed. E assim vocês vão melhorando.
Ahn, Desde que mudei minha forma de postar, minhas curtidas diminuíram um pouco, mas o restante aumentou. Continua postando por um tempo, faz um sistema, cria um sistema para isso, tá, Mariana? Cria um sistema para isso. Vê há quanto tempo você está publicando e faz isso 50 vezes. Fez 50 vezes e não deu bom? Aí tudo bem, aí você pode mudar. Lara, eu fiz um stories e não deu certo, não tem muita visualização, eu tô muito robô. Faz 50 stories aí que você vai melhorar. Tá? E aí, se mesmo assim com 50 histórias não melhorar, beleza, aí você programa um outro tipo de conteúdo, aí a gente muda o foco, mas só depois de tentar muito. Deixa a live salva, por favor, eu vou deixar. A Ana vai fazer casa cor, beleza. É que eu fiquei na dúvida se você ia participar da Mostrar mais por Menos, que tem uma aluna aí, 2 alunas que estão querendo participar e acho que uma delas já vai participar dessa exposição, a outra tá checando se vale a pena. Mais tarde vou fazer um Laraflix. Laraflix, pra quem não sabe, para os novatos que estão chegando aqui, é a minha Netflix de conteúdos, certo? Você consegue entrar lá no meu canal do YouTube. Eu acho que, inclusive, é melhor consumir pelo YouTube do que pelo IGTV, mas vocês gostam muito de consumir pelo IGTV, por isso eu publico o replay da live aqui também, tá? Mas pra quem quiser consumir no YouTube, youtube.com/larapinho. Fizemos nossa primeira live no sábado. Tinha 6 pessoas assistindo, mas já serviu pra destravar e girar a chavinha na mente de que não é um bicho de 7 cabeças. Não é. Não é. Não é, não é, não é. Não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes a gente superestima. Superestima isso. Façam pra vocês verem. Inclusive, façam live quando vocês estão agora com poucos clientes, num dia ou talvez num horário que vocês acham que não vai engajar tanto, pra vocês quebrarem a barreira, pra vocês pularem em cima do muro, tá? Luísa, Lara, a mostra chama Morar Mais... Eu acho que eu tô confundindo, né, o nome das mostras. Morar Mais por Menos. Obrigada, Luísa. Obrigada. Gente, era isso, tá? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu ir, que eu tenho um monte de coisa pra fazer aqui, tem consultoria pra dar, tem aluno para responder, mas o objetivo da live era esse, passar para vocês que vocês têm que analisar o perfil de vocês têm que fazer essa análise esporadicamente, mas com uma certa previsibilidade ali para vocês terem uma boa noção se vocês estão crescendo, ou se vocês estão estagnados, ou se vocês estão caindo. Tem até a Isis, né? A Isis Moreira, que é uma das minhas mentoras, que é super legal, ela fala sobre isso. Se você não tá crescendo, se você não tá crescendo, você tá falindo. Eu acho que é assim que ela usa, mas tipo assim, se você não tá crescendo, você tá caindo. Façam essa análise no perfil de vocês. Entendam que, à medida que quanto mais consistente vocês ficam no perfil, as exceções que vocês deixarem de publicar, que acontecer algum problema e que vocês não conseguirem publicar, vocês não vão cair no algoritmo. Vocês não vão cair no número de visualizações, no número de engajamento ao retomar, como foi esse último teste agora, tá? Façam essa análise, peguem as dicas dessa live aí, coloquem em prática, principalmente aquela de compartilhamento, peguem aquele @, façam uma modelagem do que aquele rapaz faz, que vocês vão ver o boom que vai dar aí, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês, bom almoço, bom terça-feira. E coisa que eu não lembrei de falar pra vocês, mas se vocês tiverem gostado dessa live, bate um print aí no meu joinha, enquanto eu tô falando aqui, compartilhem através do aviãozinho que vai aparecer aqui embaixo, enviem para as pessoas da área de arquitetura, engenharia e design, para que vocês possam formar aí um ciclo e todo mundo nesse mercado crescer. Afinal, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, tá bom? Beijo pra vocês, a gente se vê sexta-feira às 12h12 na próxima live, e tem conteúdo todos os dias aqui no feed e nos stories.